Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol anunciou em conferência de imprensa que o antigo jogador, Humberto Miranda, que perdeu as duas pernas num acidente de viação, vai ter direito a uma pensão vitalícia. Recorde-se que em 2005, Humberto Miranda e o seu amigo e colega Mauro sofreram um violento acidente de viação. Mauro perdeu a vida e Humberto sofreu a amputação das duas pernas. Numa conferência de imprensa marcada pela emoção e onde estiveram presentes, para além de Humberto e da sua mãe, o presidente e vice-presidente do sindicato, Joaquim Evangelista e João Vieira Pinto, respectivamente, juntamente com o advogado do Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol, Dr. João Nogueira da Rocha. Desde o início, o Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol apoiou o atleta no plano pessoal, financeiro e jurídico. No ano passado, o Tribunal de Trabalho de Sintra condenou o Estrela da Amadora ao pagamento de uma pensão anual vitalícia no valor de 18.000 euros, juntamente com um subsídio por causa da incapacidade permanente, num valor na ordem dos 5.000 euros. Joaquim Evangelista mostrou-se satisfeito com a decisão final, dado que se tratava de uma questão de justiça. Eu acho que o que aconteceu ao Humberto, eu preferia que não tivesse acontecido, não é? Trocava isso pelo resultado desta sentença. Portanto, aquilo que aconteceu foi que se fez a justiça possível, não se consegue voltar a repor a situação anterior, e esse assim ajudaria o Humberto. Foi um processo difícil, desde 2005, na medida em que os clubes e as seguradoras procuraram sempre declinar as suas responsabilidades. E, portanto, para o Humberto e para a sua família, nomeadamente para a mãe, não foi fácil suportar os encargos, enfim, que esta situação originou. O sindicato está e estará sempre disponível para ajudar a minimizar os problemas do Humberto e ajudar a sua família. E a verdade é que, através do Dr. Nogueira da Rocha, conseguimos obter um sucesso, enfim, relativo, na medida em que ajuda a suportar as despesas que já foram feitas e, por outro lado, permite ao Humberto encarar a vida de outra forma, ajudar a minimizar os problemas e a ter alguma qualidade de vida. Agora, o mais importante para o sindicato é que os jogadores podem contar connosco nestas circunstâncias. Em segundo lugar, é importante que os jogadores tenham consciência que isto lhes pode suceder a eles, a qualquer um, porque a profissão cada vez é mais exigente, há mais lesões, há mais sinistros e, portanto, ninguém está livre disto e, portanto, devemos ser solidários e ter consciência de que é preciso ter seguros adequados, contratos adequados. E, finalmente, numa altura em que está a ser discutida a lei de acidentes de trabalho, também importa dizer às seguradoras e aos clubes que nós não admitimos que a redução dos encargos e dos custos se faça à custa do sofrimento dos jogadores. Uma palavra para todos aqueles, porque não foi só o presidente do sindicato, foi o vice-presidente, foram os demais vogais da direção, foram os delegados, foi o gabinete jurídico, todos estiveram sempre ao lado do Humberto, do ponto de vista do carinho, da amizade e também de disponibilizar o seu apoio para aquilo que fosse necessário. Portanto, como dizia o João Vieira Pinto, cada vez me orgulho mais em pertencer a esta equipe. João Pinto também se mostrou contente com este desfecho, referindo que foi uma situação que o marcou. Infelizmente vão-nos chegando ao longo destes anos processos complicados. Este foi um dos piores, não só pela forma como foi, como pelas consequências, mas a verdade é que infelizmente vão-nos chegando muitos casos do género, em que jovens têm que abandonar aquilo que mais gostam de fazer, que é jogar futebol, naturalmente, e de um momento para o outro, por um motivo, por uma doença ou por um motivo físico, são impedidos de trabalhar. Lamento, naturalmente, que tenha sido necessário uma luta tremenda em tribunais para salvaguardarmos um futuro de um jovem que já não basta por si só a tragédia que lhe aconteceu, como estar meses e meses na luta em tribunais para lutar pelos seus direitos. E por isso sinto-me satisfeito, porque esta indenização que o Humberto vai receber foi fruto de facto de um grande trabalho, de uma grande luta, mas inteiramente merecida, que no fundo acaba por minimizar, não vai resolver os problemas todos, naturalmente, e infelizmente,
mas vai naturalmente minimizar os problemas de Humberto e da sua família. O advogado do sindicato, Dr. Nogueira da Rocha, falou de todo o processo e o tempo que este caso demorou a ser resolvido. O processo correu bem, no fundo fez justiça. Enfim, nós não fizemos mais do que lutar pela justiça que era devida a Humberto Miranda. Enfim, como sabem, tratou-se de um acidente de trabalho, uma deslocação de casa para o trabalho, enfim, do qual resultou este acidente grave e resultou a morte do colega que ia com ele no carro. Enfim, foram 6 anos de uma luta dura, com a intervenção aqui de vários personagens, com 2 clubes, o Clube Cedente e o Clube Cessionário, com, enfim, questões de prova relativamente a salários complicada também, nexo de causalidade, a questão clínica, mas felizmente tudo acabou bem e, enfim, no fundo o que se conseguiu foi minimizar este grave problema que aconteceu ao Humberto através do pagamento de uma pensão vitalícia que ele terá direito nos termos da lei. Humberto Miranda aproveitou o momento para agradecer ao sindicato todo o apoio recebido. Foi uma ajuda bastante, como é que é de explicar, bastante boa para mim, para não dizer mais do que isso, não é? Porque já passou, não tarda quase 6 anos que estou assim e o sindicato sempre acompanhou de início ao fim. Porque eu vi na altura, a Estrela faliu e eu estava a ver que, fim ao cabo, não ia ter direito a nada, não é? Mas felizmente o doutor evangelista com o Nogueira da Rocha conseguiram ajudar. Por fim, Adília Miranda, mãe do Humberto, enalteceu toda a atenção e cuidados que o Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol teve com o seu filho. Este apoio, se não fosse o sindicato, era muito complicado para nós, não é? Até agora houve outros apoios também, da parte do Turizense, da parte de amigos, de instituições de futebol também, mas realmente o sindicato tem sido um papel muito importante a nível de processo, então foi tudo através do sindicato. O Dr. Nogueira da Rocha foi uma peça fundamental no processo e o Dr. Evangelista. A nível monetário também tem sido muito nosso amigo, tudo que a gente precisa ele está sempre disponível e a parte então jurídica foi um sucesso, nunca pensei